Quem quiser aproveitar essa saída minha de fevereiro, já pode começar a se planejar, entrar em contato comigo para nós marcarmos alguma palestra, mesa redonda ou qualquer coisa nas suas cidades. Então vamos rever o roteiro. Essa viagem minha começa no sábado, dia 2 de fevereiro, onde eu estarei sábado, à noite de sábado, eu estarei em Vitória da Conquista. Na noite de domingo, 3 de fevereiro, eu estarei em Governador Valadares. Na segunda-feira, 4 de fevereiro, eu estarei em Belo Horizonte. Na terça-feira, 5 de fevereiro, eu estarei em Campinas, Paraná. Ou Campinas, São Paulo. Campinas e São Paulo. Na quarta-feira, 6 de fevereiro, eu estarei em Ponta Grossa, no Paraná. Na quinta-feira, dia 7 de fevereiro, eu devo estar em Erechim, no Rio Grande do Sul. Ainda não confirmei Erechim. Eu converso com vocês na semana que vem. Na sexta-feira, dia 8 de fevereiro, eu estarei então em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Do dia 8 de fevereiro, da noite do dia 8 de fevereiro até à noite do dia 23 de fevereiro, então são 3 semanas praticamente, eu estarei em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Então, para isso, quem quiser entrar em contato para qualquer evento do dia 9, da noite do dia 8 até a noite do dia 23, entre em contato com Elisângela. Para Passo Fundo, entre em contato diretamente com Elisângela, que é a coordenadora do IUP lá no Rio Grande do Sul. Tá? E em seguida, a partir do dia 24 de fevereiro, eu volto para Salvador, mas passando por diversas outras cidades. Aí já pode se preparar. Curitiba, no Paraná, Sorocaba, em São Paulo, Niterói, no estado do Rio, Campos dos Goytacazes, no estado do Rio, Ipatinga, em Minas Gerais, Vitória da Conquista, na Bahia, e de volta a Salvador, onde eu devo chegar 3, 4 de março, por aí, ok? Assim, em São Paulo, possivelmente, cadê São Paulo? Sorocaba, sim, dia 25, Sorocaba, e possivelmente, depois de Sorocaba, eu passe em Mauá, em São Paulo. Tá? Então, em São Paulo eu vou passar 2 cidades, Sorocaba e Mauá, que é na Grande São Paulo. Depois Niterói, depois Campos dos Goytacazes, depois Ipatinga, em Minas Gerais, depois volto para a Bahia, onde estaremos em Vitória da Conquista, e de Vitória da Conquista para Salvador. O que nós vamos conversar hoje é sobre a neurobiologia das doenças mentais, não é isso? Como eu comentei com vocês, nós temos alguns estudos sendo feitos que é interessante vocês acompanharem para ver quem tem alguma coisa a comentar sobre isso e se pode contribuir, né? Outro estudo é sobre a vacina NexVax 2. A vacina NexVax 2 está sendo testada, como eu comentei, e pode vir a permitir o consumo do glúten pelos celíacos e, obviamente, talvez também pelos autistas. Isso pode ser uma coisa interessante. Tá? Um outro estudo que nós estamos fazendo, e que nós já entramos em contato até com um dos pesquisadores daqui da Universidade de São Paulo, é sobre o processo da endocrinologia. É o processo de quê? De disruptores endócrinos que estão sendo encontrados na urina de crianças e adolescentes, causando um desequilíbrio hormonal. Possivelmente esses disruptores estejam tanto na alimentação como em protetores solares. Outro assunto que está fazendo parte do nosso estudo já há bastante tempo, os nossos alunos de neuro já sabem disso, é em relação ao coração. Essa é uma coisa fantástica, é uma coisa espetacular. É em relação ao coração. É o quê? Que na realidade, para quem estudou filosofia, ou quem estuda filosofia, ou quem lembra dos filósofos, lembra que o coração sempre foi considerado
um dos órgãos mais importantes para nós. E mais importantes em termos de quê? Era mais importante como se fosse o coração a nossa própria essência. Tá? E só tem um detalhe, com o passar dos tempos, a ciência veio mostrando uma coisa diferente. E a medicina veio tratando o coração como uma simples bomba, uma bomba de bombear sangue, certo? Bom, só tem um detalhe. Existe uma constatação que está sendo feita em diversos institutos de pesquisa, em diversos laboratórios, e que até o pessoal do HearstMath Instituto da Califórnia, alguns deles pediram para que eu fizesse esse teste também aqui no nosso instituto, mas nosso instituto não está montado. Nosso instituto, eu uso a Academia de Ciências de Nova York, a Academia de Oxford, a Academia de Seul, amigos que estão nessas academias, para fazer o que eu poderia estar fazendo, o que nós poderíamos estar fazendo aqui no IUP. Só que o IUP hoje não tem ainda nada de laboratório. Nós temos um instituto no nome, mas não tem ainda a estrutura de laboratório, etc. Mas seria para fazer no Hospital São Rafael. E eu não gosto de ficar usando as instituições dos outros, a menos que seja quando eu estou viajando nas academias que eu faço parte, principalmente a de Nova York. Né? Mas o ideal seria fazer aqui mesmo. Quem sabe um dia a gente tenha. A ideia é o seguinte, que o coração, ele só tem 40 mil neurônios. Todos meus alunos de neuro sabem disso. Ele só tem 40 mil neurônios. Agora vejam só essa comparação que a gente vai fazer. Nós temos 3 cérebros. Tá? Nós temos o cérebro craniano, com 100 bilhões de neurônios. Nós sabemos disso. Nós temos o cérebro entérico, que é o cérebro do intestino, com milhões de neurônios, tem até alguém fez uma avaliação desse cérebro e disse quantos são, deixa eu ver se eu tenho aqui, no intestino. Se bem que nós vamos falar sobre isso brevemente, né? Neurônios. 500 milhões. Foi o Instituto Pasteur, eles fizeram uma análise, né? E descobriram, conseguiram fazer uma contabilização, não sei como, tá? E o intestino tem 500 milhões de neurônios. Então nós temos 40 mil no coração, 500 milhões no intestino e 100 bilhões no cérebro craniano. Repare só a diferença de proporção entre uma coisa e outra. Isso significa que, a gente olhando à primeira vista, que o cérebro craniano é o mais importante. Lê do engano, não é. O cérebro do intestino é justamente quem gera quase toda a serotonina nossa. E a dopamina, uma grande parte da dopamina, quase metade da dopamina que a gente usa, e quase toda a serotonina, que são 2 neurotransmissores que vocês todos sabem, todos que foram meus alunos, que eles são importantíssimos, inclusive para manter a homeostase, o nosso equilíbrio homeostático, que é o quê? O nosso equilíbrio biológico e emocional. Imagina, então é o cérebro do intestino, tá? Quem mantém, Jadson, quem mantém todo o nosso equilíbrio homeostático, o estar bem nosso, é do cérebro do intestino. Ou seja, não é o cérebro craniano, é o cérebro do intestino. Que tem esses 400 milhões, né? 400 milhões de neurônios. Então, o que nós temos que fazer é prestar atenção no que nós podemos ajudar o nosso cérebro, o segundo cérebro, que é o cérebro do intestino, para que nós estejamos sempre bem. Aí o que a gente vai ver? Alimentação. Óbvio, alimentação. O que a gente come e o que a gente bebe. Porque o que a gente come e o que a gente bebe se transforma em o que a gente é. Isso é bom a gente saber. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente come e com o que a gente bebe, porque é super importante o que a gente come e o que a gente bebe. Se transforma no que a gente é. E como é que é essa transformação? Isso é que nós vamos ver. Essa transformação é com esse cérebro do intestino. Mas nós vamos falar isso bastante, tá? É hoje até que a gente vai falar alguma coisa sobre isso. O outro tema, que eu então falei do coração, agora o outro tema que nós vamos tocar
bastante são os treinamentos parentais, ou seja, os treinamentos para a orientação das famílias. E nós já temos alguns temas que nós vamos conversar com os pais. Aqui no colégio IUP, nós já teremos o primeiro treinamento, será no dia 26 de janeiro agora. Dia 26 de janeiro, sábado, às 3 da tarde, nós já teremos a primeira reunião de pais, que está aberta a familiares que queiram aprender o que nós vamos falar, onde nós já vamos conversar sobre rotina saudável, tá? Como implantar uma rotina saudável para nosso filho. Vamos falar sobre pai exemplo, nós vamos mostrar a importância do exemplo, do que nós mostramos que fazemos para a educação do nosso filho. Nós vamos falar, outro tema é sobre estresse, por que está havendo tanto estresse atualmente com crianças e adolescentes, tá? E outra coisa é reconhecimento e não reconhecimento de valores do filho. Tudo isso vai estar nos nossos treinamentos parentais, que nós vamos tentar fazer gravação dessas reuniões, para que todo mundo possa assistir depois, tá? Ou até durante mesmo, se a gente puder fazer ao vivo. Então, não sei se Caio vai conseguir isso, que Caio está tentando ver se consegue estar com... Caio, eu sei que você está assistindo agora, que vai estar tentando colocar câmeras para a gente fazer essas reuniões ao vivo também, tá? Lives, e depois estarão gravadas no YouTube, com certeza. Então esses são os treinamentos que nós pretendemos fazer, tá? Agora vamos ver o nosso tema de hoje, que o nosso tema de hoje é a neurobiologia das doenças mentais, tá? Então o que a gente tem a falar em relação a isso? Todos nós sabemos, tá, que a alimentação é a base fundamental para a nossa saúde. A começar pelo simples fato de que é o que comemos que se transforma no que nós somos, tá? Então nós não precisamos ter nenhuma formação específica para chegar a essa conclusão, já que isso é muito fácil de perceber, tá? O que precisa de estudo é o conhecimento de como se dá esse processo de transformação do alimento, para garantir o funcionamento perfeito do nosso organismo, óbvio, né? Mas o grande desafio não está nesse conhecimento, mas sim do boicote dado a esse conhecimento, evitando que as pessoas possam ser orientadas corretamente e assim adoecerem menos. Dá para entender por que está tendo boicote em relação a esse conhecimento? Porque se as pessoas adoecem menos, o que vai acontecer com os medicamentos? Nós vamos comprar menos medicamentos. É lógico, né? Na imensa maioria das faculdades de medicina, basta nós analisarmos a grade curricular e as respectivas emendas, para nós percebermos que não há conteúdo específico nenhum sobre a influência da alimentação na prevenção de doenças. Isso só vai aparecer, isso analisando as grades curriculares das faculdades de medicina, eu já vi várias. Isso só vai aparecer em algumas especialidades, ou seja, só depois nas especializações, que são a de nutrologia, a de gastroenterologia e a de imunologia. Agora, para o médico generalista e os outros médicos, isso aparece pinceladas rápidas. Não se dá a menor importância a isso durante o ensino na faculdade de medicina. Essa lacuna, lógico que vai levar um monte de médico a ignorar a rotina alimentar, a rotina de atividades físicas e o estado emocional do paciente, tá? Prescrevendo, então, logo na primeira consulta, sem qualquer exame clínico, medicamentos para o combate aos sintomas que aparecem, que são apresentados pelo paciente. A luta dos médicos pesquisadores, tá, para mudar isso é que está muito desgastante, porque a maioria dos laboratórios farmacêuticos continuam insistindo em recomendar prescrição imediata das drogas, mesmo sem exames clínicos que mostrem a sua real necessidade, tá? Então, nós sabemos que em alguns casos, como no autismo, por exemplo, as risperidonas e seus equivalentes
apenas tornam os autistas mais lerdos, quase dopados. Os Rivotris e seus equivalentes apenas apagam temporariamente os autistas, e também síndrome de Down, TDAH, como se estivessem dormindo um sono normal. Não estão, eles estão apagados. Os metilfenidatos, que são Ritalina, Concerta, aquele troço todo, o que eles fazem? Eles apenas acendem o autista por alguns tempos, o TDAH por alguns tempos, para que ele fique atento à aula naquele momento, tanto que muita gente está prescrevendo Ritalina e Concerta para dar só durante a aula. Uma droga para dar durante a aula? E pior que está sendo feito isso, né? E as fluoxetinas? As fluoxetinas, cloridrato de fluoxetina, apenas para tentar elevar aquela sensação de felicidade, mas que é artificial e que é por pouco tempo. Tá? Mas são exatamente essas drogas, tá, que fazem parte dos protocolos da ciência médica, do atendimento normal, por exemplo, da psiquiatria pediátrica. Então, é terrível, porque o médico vai ler os tratados de psiquiatria, os tratados de neurologia, os compêndios de psiquiatria, como os que eu tenho aqui no IUP, e lá está dizendo, sintoma, remédio, sintoma, remédio, sintoma, remédio. Aí o cara dá o remédio, pronto, acabou. Só isso. Complicado, né? Bastante complicado isso. Essas drogas todas, né, elas fazem o efeito da camuflagem dos sintomas. Tá? E as famílias ficam satisfeitas, porque houve um resultado imediato. Ou seja, meu filho não dorme, pronto, dá Rivotril, ele dorme, ele apaga, esse é o problema. Meu filho está muito inquieto, não presta atenção em aula, dá Ritalina, ele fica atento. Mas e os efeitos colaterais? Elas ficam satisfeitas, as famílias ficam satisfeitas, algumas famílias até exigem a prescrição desse medicamento, eles já vão querendo, eu quero a receita da Ritalina. Tá? Mas só que não é mostrado a elas que esse efeito é só uma camuflagem. E um deles, tá, ainda tem mais, ainda por cima, além da camuflagem, nós sabemos que tem efeitos colaterais. Um deles é a dificuldade de que seja mantido um desenvolvimento neurofisiológico correto. Agora imagina só, reduz esses medicamentos todos, como toda droga, né? Toda droga. O pessoal fala, como aliás é até interessante eu falar, o pessoal diz que estão reclamando comigo que eu estou falando mal da maconha. Eu não falo mal da maconha, eu não falo mal de droga nenhuma. Eu falo os efeitos que essas drogas fazem. Para mim, risperidona, Rivotril, cloridrato de fluoxetina, metilfenidato, tudo isso, maconha, cocaína, crack, é tudo a mesma coisa. É tudo medicamento e é tudo droga. Porque todo medicamento é uma droga, toda droga é um medicamento. Só tem que cada droga, como medicamento, é para ser usado quando há necessidade de corrigir algum defeito. Tá? Esse aqui é o detalhe. Então, o grande problema é que essas drogas diminuem o desenvolvimento intelectual, tanto as drogas lícitas como as ilícitas. Tanto as que eu falei, risperidona, Rivotril, metilfenidato, cloridrato de fluoxetina, como as drogas ilícitas, como maconha, cocaína, crack, etc. Tá? Então, dificulta a estimulação das habilidades e elimina, o pior é isso, elimina a possibilidade dessa pessoa ter a sua autonomia desenvolvida. Todo dia eu recebo reclamações, xingamentos de pessoas porque eu falo isso em relação à maconha. Eu não falo isso em relação à maconha só, eu falo isso em relação a todas as drogas que são inclusive prescritas pela medicina tradicional. Bom, mas diversos grupos de pesquisa continuam trabalhando no sentido inverso ao dessa medicação, ou seja, na busca de prevenção de todas as doenças a partir do equilíbrio orgânico, que é o quê? A homeostase, etc. A partir da alimentação, o equilíbrio orgânico através da alimentação, lógico, sem descartar a necessidade das rotinas saudáveis, como prática de atividade física, isso aí não precisa nem falar. Quanto mais nós fizermos uma manutenção de uma atividade física regular, isso aí vai ficar excelente.
Mas nosso foco hoje está na linha dos grupos de pesquisadores que estudam a neurobiologia das doenças mentais, mais propriamente o da Academia de Ciências de Nova York, que foi o que nós participamos no último sábado, né, no sábado passado, né? E que é por isso que eu comentei sobre isso, certo? Então, tais estudos começam com o seguinte: uma análise do papel do sistema nervoso entérico, que é o sistema nervoso do intestino, né? Que é constituído das redes neurais do sistema digestivo, que é composto, como eu falei, por 500 milhões de neurônios. Tá? Eu falei 400, eu acho. 500 milhões de neurônios, mesma coisa. E que são ajudados por aí é que vem uma coisa interessante. Esse nosso sistema nervoso do intestino, ele tem 500 milhões de neurônios e tem 39 trilhões de bactérias, tá? Que é a nossa microbiota. São 39 trilhões de bactérias e 500 milhões de neurônios trabalhando no nosso intestino. Essas redes neurais, 500 milhões de neurônios, e esses 39 trilhões de bactérias, que é a nossa microbiota, são os responsáveis por extrair a energia dos nossos alimentos, tudo que a gente come. Tá? E essa energia é que vai interferir no cérebro craniano, tá? Interferindo no nosso comportamento, nas nossas emoções, na formação do nosso caráter. Outra das funções desse sistema nervoso entérico, tá? É detectar e expulsar substâncias tóxicas que poderiam vir a prejudicar o nosso organismo. Tá? Esse sistema nervoso entérico, o do intestino, ele produz mais de 30 tipos diferentes de neurotransmissores. Tá? Mais de 30 tipos. E entre esses estão quase a metade de toda a dopamina que nós usamos e cerca de 90% de toda a serotonina que nós usamos. Imagina que coisa fantástica. Produzido por quem? Pelo nosso sistema nervoso do intestino. Ou seja, tudo aquilo que muita gente achava que era o cérebro craniano que fazia, é o cérebro do intestino que faz. Por isso que ele é tão importante assim, por isso que ele é chamado de segundo cérebro. Depois nós vamos falar do terceiro cérebro, que é o cérebro cardíaco, tá? Depois não hoje, né? Bom, a dopamina, o que ela é responsável? A dopamina é responsável pela sensação de prazer, sensação de bem-estar e também nos dá uma disposição física, tá? O sistema nervoso entérico, ajudado então por essa microbiota, que são esses 39 trilhões de bactérias, eles conseguem produzir esse neurotransmissor principalmente se nós estivermos consumindo, agora é que é bom anotar, tá? Se nós estivermos consumindo alimentos ricos em tirosina. O que é isso? Agora tem gente que é intolerante ao que eu vou falar, então é só para quem não é intolerante. Então, por exemplo, leite e seus derivados de leite, importantíssimo. Outro, abacate, abóbora, amêndoa, feijão, nozes, carnes, ovos. Tudo isso são alimentos ricos em tirosina e que podem aumentar bastante a produção da dopamina, que é que nos dá atividade física. Então, se Marcelo de São Paulo estiver ouvindo, eu não vi ele aqui ainda, Marcelo de Mauá, em São Paulo, é isso que você está precisando, Marcelo, tá? Para voltar a ter disposição, essa coisa toda, tá? Atividade física regular, lógico, ajuda bastante nisso também. E a serotonina? A serotonina, que 90% é gerada por esse sistema nervoso entérico, inibe a ira, inibe a agressão, evita oscilações de humor, evita o apetite exagerado. Ou seja, a serotonina, ela é fantástica para diminuir todas as coisas que fazem mal. E ainda apresenta um papel importantíssimo na redução de todos os sintomas de depressão. Então vejam, depressão
precisamos de serotonina. Estímulo para fazer as coisas, precisamos de dopamina. E esses dois neurotransmissores são gerados pelo sistema nervoso entérico, ou seja, pelo sistema nervoso do intestino. Como atuar nisso? Alimentação saudável. Digestão bem feita. Alimentação saudável e digestão bem feita. Então, quais são os alimentos que ajudam o sistema nervoso entérico, esse do intestino, e ajudam a microbiota, que são as nossas bactérias, a produzir a serotonina? Outra coisa que nós temos que anotar, nesse caso, são os alimentos que são ricos em triptofano. E quais são esses alimentos? Banana, abacate, nozes, castanha do Pará, queijo, frango, ovos, ervilhas, batata, beterraba, e tem muitos outros, né? Mas esses são os principais. Então, repetindo, banana, abacate, nozes, castanha do Pará, queijo, frango, ovos, ervilhas, batata, beterraba, tá? Ricos em triptofano. Aí nós estamos ajudando a serotonina, diminuindo o processo depressivo. Olha só que coisa maravilhosa. Então, por isso que lá nessa reunião na Academia de Ciências de Nova York, a conclusão que nós chegamos é que, possivelmente, muito brevemente, nós possamos tratar a depressão, ou pelo menos reduzir os sintomas depressivos, com alimentação. Não é só com esses dois tipos de alimento que eu falei, não. Nós vamos botar mais um aí, tá? Que vão ser os probióticos e os prebióticos. Mas aguenta aí. Vamos falar mais um pouco sobre essas pesquisas que foram feitas e discutidas, né? Feitas não. Resultado das pesquisas que estão sendo discutidas com os cientistas da Academia de Ciências de Nova York. Tá? Nós vamos agora falar uma coisa que está chamando muita atenção de todos nós nessa pesquisa, que é a microbiota intestinal, que é o que eu estou falando, né? Que é o que está mais chamando a atenção de todo mundo. Uma relação bastante interessante é que essa microbiota, ou seja, essas bactérias que nós temos no nosso intestino, ela mostra sinais de que ela também é responsável pela saúde do cérebro, do próprio cérebro, tá? Já que tem sido observada uma relação muito forte entre o desequilíbrio dessa microbiota intestinal e a maioria dos transtornos, síndromes e patologias em geral, inclusive patologias neurológicas e psiquiátricas. Então veja só, gente, se a gente estiver tomando cuidado com o que a gente come, com o que a gente bebe, possivelmente nós vamos estar reduzindo bastante as possibilidades de vir a ter doenças neurológicas e psiquiátricas. Entre essas estão o estresse, a falta de sono, a obesidade, a depressão, o próprio autismo, AVCs, vejam só, AVCs, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, sintomas de humor, perda de humor, oscilação de humor, inclusive distúrbio de neurodesenvolvimento e até doenças degenerativas como mal de Alzheimer, como mal de Parkinson, e doenças degenerativas como ELA, a esclerose lateral amiotrófica. Então, o que acontece? A microbiota intestinal vai curar tudo isso? Não é isso. Vai reduzir a possibilidade disso vir nos atacar e vai aumentar a possibilidade da cura, melhorar bastante. Caminho é esse. Não temos ainda como dizer, não vai fazer nenhuma cirurgia, tomar nenhum medicamento, vamos fazer alimentação. Não temos como falar isso ainda. Mas temos como falar, a alimentação tem que ser mudada imediatamente, tá? Porque ela vai ajudar em muito a reduzir todos esses sintomas. Isso não tem nem dúvida, tá? As descobertas estão no início, mas já há condições de ter evidências clínicas para tudo isso. Nós já estamos vendo, porque eu não sou médico, eu sou apenas pesquisador. E agora vários pesquisadores que estão com a gente não são médicos também, são pesquisadores, mas muitos são médicos, pós-doutores e pós-doutores em diversas áreas da medicina. E são eles que estão mostrando essas evidências
clínicas e essas evidências nas pesquisas científicas. Então, o que acontece com isso? Surge uma recomendação. A recomendação mais apropriada hoje é que o uso de intervenções pré-bióticas, probióticas e dietéticas sob o controle de profissional de nutrição, tá? É claro, não podemos deixar de fazer isso sem controle do profissional de nutrição, para que não haja exagero nas dosagens e também não haja exagero nas limitações alimentares, porque não é só tirar as coisas, nós temos que tomar muito cuidado, isso tem que ser controlado por um nutricionista, certo? Então, os probióticos, o que os probióticos fazem? Entre outras coisas, elas reduzem... O que é probiótico, antes de mais nada? Probióticos são os iogurtes, coalhadas, Activia, lactobacilos, né? Então, o que eles fazem? Eles reduzem uma coisa chamada corticosterona. Então, o probiótico, reduzindo corticosterona, que é um dos elementos responsáveis pelo estresse, já diminui o estresse, logo de cara. Diminuindo o estresse, já reduz um monte de problema que é causado pelo estresse. Nós sabemos que o estresse é um dos maiores causadores de problemas entre nós. Tá? Muitas coisas são causadas pelo estresse. Então, você conseguindo com esses probióticos essa redução do estresse, e também melhoram, tá? Ele também melhora o ácido gama-aminobutírico. É o tal do GABA. Gama-aminobutírico é o GABA. O que esse GABA faz? Ele reduz então a ansiedade. Então vejam só, pelo fato de você já estar se alimentando regularmente, comendo todas aquelas alimentações normais, etc., e probiótico dentro de uma especificação dada pela nutricionista, você vai reduzir a ansiedade e vai reduzir o estresse. Então reparem que como a gente pode evitar medicamentos para reduzir estresse e ansiedade. Aí o pessoal vai, não, compra tal coisa que faz bem, compra tal remédio que faz bem, vem propaganda na Rede Globo de televisão, que está falindo agora talvez, né? Então, vamos tomar probiótico, pô. Probiótico. Olha que coisa mais interessante do que isso, em vez de comprar um monte, gastar dinheiro com medicamento, vamos gastar dinheiro com a alimentação correta. Já havia sido feita uma relação há algum tempo, eu acho que eu já falei aqui, entre a depressão e a anorexia, com a falta do lactobacilos. Então veja só, não é que a falta do lactobacilos provoque depressão e anorexia, nós não sabemos, mas existe uma relação entre depressão e anorexia com ausência de lactobacilos. Então, tanto pode o lactobacilo diminuir a depressão e a anorexia, ou evitar isso, ou pode ser que o efeito da anorexia e da depressão elimine os lactobacilos, não sabemos. Ou que, pela lógica de nosso raciocínio, o meu coincide com o de muitos cientistas que estavam conversando conosco no sábado, parece que você aumentando a quantidade de lactobacilos, você diminui a incidência ou a intensidade dos processos depressivos e da tendência à anorexia. Isso é muito bom nós sabermos, tá? Lactobacilo em cima das pessoas. Outra coisa é o pré-biótico. Probiótico é uma coisa, prebiótico é outra. Probiótico é o próprio bactéria. Prebiótico é o alimento para as nossas bactérias já existentes no nosso organismo. Então veja, o pré-biótico, utilizando o pré-biótico, nós estamos alimentando as bactérias positivas que nós precisamos para fazer todo esse processo da homeostase. Então, eles alimentam as nossas bactérias, aumentando o seu efeito protetor no organismo, que também é um efeito protetor da nossa psique. Isso é importante a gente saber. A intervenção dietética, ou seja, a dieta, a evitar determinados alimentos que nós somos intolerantes, etc., a intervenção dietética está ligada a elementos comuns prejudiciais ao ser humano em geral.
tá? Como, por exemplo, açúcar branco refinado. Se eliminar, só faz bem para gente. Refrigerante, se eliminar, só faz bem para gente. Conservante, se eliminar, só faz bem para gente, tá? Então, açúcar branco, refrigerante, conservante, pode ter certeza que só vai fazer bem para gente, tá? Outra coisa, ele tem que ver elementos também, além disso, que algumas pessoas não toleram, mas aí depende do organismo de cada um. Há pessoas, como os autistas, que não toleram glúten, caseína, lactose, soja, tá? Normalmente autista e TDAH são intolerantes a tudo isso, tá? É importante sempre lembrar que alergia alimentar e intolerância alimentar são coisas diferentes, que muita gente diz, mas eu não tenho alergia. Antigamente eu tomava leite e iogurte e vinha placas pelo corpo, agora não, eu posso tomar à vontade. Não pode não, calma. Alergia dá sinal, tá? A alergia normalmente dá sinal, mas só que a intolerância não dá, e ambas são prejudiciais. Algumas vezes, tá? A intolerância mostra os seus sinais, fazendo com que a pessoa crie uma certa, digamos assim, dependência àquele alimento que ela não pode consumir, que não deve consumir. Por exemplo, é muito comum, eu já encontrei várias pessoas, acompanho diversas pessoas que são intolerantes à lactose existente nos chocolates, por exemplo, e que elas não conseguem ficar sem comer chocolate, tá? Ou seja, pode ser, nós não temos certeza disso, que a intolerância pode dar sinais, fazendo com que a pessoa fique viciada naquilo, dependente daquilo. Não sabemos ainda, estamos estudando isso, inclusive, para ver se a gente pode dar uma noção disso para vocês a qualquer momento, mas não temos certeza nenhuma em relação a esse aspecto por enquanto. Bom, concluindo esse estudo que foi feito na Academia de Ciências de Nova York, né, sobre a neurobiologia das doenças mentais, que é exatamente isso que nós estamos falando, ou seja, utilizar o alimento e também o probiótico e também o prebiótico como elementos auxiliares em todas essas patologias, síndromes, transtornos, etc., nós acabamos fazendo uma relação de procedimentos que são interessantes para todos nós, tá? Então, nós discutimos esses três itens que todos nós achamos que são interessantes e que eu tenho recomendado também. Vamos então ver. Nos meus vídeos eu tenho recomendado bastante todos os três e todo mundo concordou comigo nesses estudos que eles são realmente importantes, mas então vamos colocar para vocês. Primeira recomendação: preparar uma rotina diária em que cada momento seja vivido com intensidade e com prazer. Então esse item 1, eu tenho falado demais, vocês já estão cansados de ouvir isso, né? Aquele vídeo de orientação adolescente, cujo tema é o amor, eu acho que eu falo isso do início ao fim. Aquele outro vídeo que é reflexões sobre o sentido da vida também, eu me lembro, eu acho que eu falei disso também. Então, preparar uma rotina diária em que cada momento seja vivido com intensidade e prazer. Lembre que eu já disse que muita gente reclama que eu fico falando que tem que ter prazer em tudo, mas tem que ter prazer em tudo. Se a gente conseguir colocar prazer em tudo que a gente faz na nossa rotina diária, obviamente a nossa rotina diária vai ser prazerosa. É lógico, né? É isso que a gente precisa. Então, preparar a rotina diária. Essa rotina diária, esse item 1, se aproxima também, lembra muito uma coisa interessante, que é o quê? Lembra daquela meditação que está em moda na Europa, nos Estados Unidos, em tudo que é lugar, que é chamada de Mindful Based Stress Reduction Meditation. Pois é, esse Mindful Based Stress Reduction Meditation, quer dizer, meditação para reduzir o estresse com base no mergulho integral na mente humana. Essa é a tradução, tá? É mais ou menos essa a tradução. É o quê?
é uma meditação que você faz no seu dia a dia. A partir do momento que você está usando tudo no seu dia para se dedicar bastante, tá? O que está acontecendo? Você, ao se dedicar totalmente àquilo, você está meditando. E se você se dedica mesmo, prestando muita atenção ao que você está fazendo, concentrado naquilo, é uma espécie de meditação e que acaba reduzindo o seu estresse. Então esse é o ponto 1. Preparar uma rotina em que tudo seja transformado em prazer, o alimento que você come, a bebida que você bebe, o encontro que você está tendo, as pessoas que você está conversando, o trabalho que você está fazendo. Nossa, isso aí é fantástico. Então esse é o primeiro ponto, que vai trazer uma estabilidade emocional para você e que vai fazer o seu cérebro do intestino trabalhar positivamente, ajudando o cérebro craniano, e depois nós vamos ver em outra oportunidade que isso está ajudando o cérebro cardíaco também. Só para falar a proporção, 100 trilhões de neurônios, 500 milhões de neurônios no cérebro do intestino, 40 mil neurônios no cérebro cardíaco. Depois a gente vai ver o porquê que eu estou fazendo essa comparação, mas não hoje, que a gente já está se aproximando do final do nosso programa, né? Então, item 1, fazer essa rotina. Quem tiver dúvida sobre essa rotina, fale comigo. Tem vídeo sobre isso. Segundo item que todos concordaram comigo, todos os pesquisadores da Academia de Ciências de Nova York. Retirar da alimentação todos os nutrientes que fazem mal à saúde, como açúcares brancos, refrigerantes, conservantes e tudo mais. Importantíssimo isso, né? Lógico que só em retirar isso, a gente já vai ficar já vai ver a diferença, já vai sentir a diferença. A diferença na nossa alegria, satisfação com a vida. Porque esses nutrientes, eles deprimem a gente. Então você vai ver que você tirando isso, você vai ver que coisas que deixavam você chateado, triste, irritado, já não deixa mais, você vai achar até graça. Poxa, então vale a pena, né? Então esse é o item 2, retirar da alimentação todos esses nutrientes que fazem mal à saúde, principalmente açúcar branco. E o pessoal só gosta de açúcar branco, Caio mesmo, meu filho, só gosta de açúcar branco nas batidas que ele prepara. Por quê? Porque o açúcar mascavo, o açúcar demerara, ele faz a bebida ficar feia, mas fica saudável. Esse é o detalhe. E vamos para o terceiro item e último item: consumir mais probióticos, iogurtes, coalhadas, lactobacilos vivos, né? E mais prebióticos. Prebióticos, um dos prebióticos interessantes é a banana cozida, tá? Então é bom, quem quiser, entra no Google, procura lá como são os prebióticos, como preparar prebióticos. Então é muito interessante. O prebiótico, lógico, lembro, não é para ficar comendo tudo que é prebiótico, consumindo tudo que é probiótico, sem um acompanhamento ou sem uma orientação de um nutricionista. Porque senão nós podemos estar exagerando, ainda mais o probiótico, que são iogurtes, lactobacilos vivos, etc. Se exagerar muito, pode trazer problemas para o intestino, ou seja, trazer diarreias, etc., que vão ser super prejudiciais. Então, tudo isso é com acompanhamento médico, ou médico nutrólogo, ou de nutricionista. O nutricionista tem todo o conhecimento para nos orientar em relação a isso. Não precisa ser médico, não. O nutricionista já orienta corretamente isso, tá? Então é isso, ou seja, com esses 3 elementos, 3 orientações, todos nós teremos condições de ter uma homeostasia, ou seja, um equilíbrio homeostático perfeito, que é o equilíbrio do quê? Soma e psique. Soma é o quê? Corpo. Psique é o quê? Cérebro, pensamento, toda a parte psicológica do ser humano. Então esse equilíbrio soma e psique consegue-se com esses 3 recomendações que nós passamos. Vamos rever? Primeiro, rotina diária transformando tudo em prazer. Segundo, retirar da alimentação tudo que faz mal, principalmente açúcares brancos, refrigerantes, conservantes, etc. Terceiro, consumir mais probióticos, iogurtes, etc. E pré-bióticos, banana cozida, etc. Tá?
e seguindo sempre a recomendação de um nutricionista, tá? Muito importante isso. Ok, Rony, ok, Karina. Rony, parabéns por ter passado no seu exame na habilitação de motorista. Aguardo você brevemente aqui em Salvador, assim que você puder, ok? Ok, gente, então esse é o que nós precisamos conversar com vocês em relação a isso. Deixa eu ver aqui, para que a gente possa ter um equilíbrio homeostático mais perfeito possível. Então é isso que a gente precisamos disso bastante, para todo mundo estar bem. Porque estando bem organicamente, estando bem emocionalmente, o que vai abalar a gente? Nada, problemas existem, todos os dias nós temos desafios, vamos transformar os problemas em desafios e vamos enfrentá-los com mais tranquilidade, certo? Isso é que nós precisamos, enfrentar com mais tranquilidade. Eu estou vendo aqui Bruno de Ipixuna do Pará pedindo para levar os livros. Sim, Bruno, vou levar os livros assim que eu for para ir para o estado do Pará. Assim, voltando agora, dizendo rapidamente nosso roteiro para quem quiser se preparar, tá? Então vamos lembrar de onde eu estarei para quem quiser se preparar, que quiser aproveitar para uma mesa redonda, um bate-papo, essas coisas todas. Então vou começar pelo estado do Pará. No estado do Pará eu já vou programar a minha ida, mas a partir de abril. Então eu só posso ir para o norte a partir de abril. Então quem tiver em todos os estados de Nordeste e Norte, tá, já pode começar a se preparar, porque eu vou fazer um programa desse, como eu estou fazendo para o Sul agora em fevereiro. Então eu vou com o meu carro mesmo, que eu vou parando em cada cidade, e em cada cidade vou fazendo as palestras, etc. Tá? Então para o Nordeste primeiro e depois Norte, a gente termina lá em Ipixuna do Pará, será a partir de abril. Pode ser abril, pode ser maio, mas é a partir de abril. Março não, que março eu estarei o mês de março inteiro na Bahia, onde nós teremos vários cursos lá na Chapada Diamantina e em outras cidades e várias cidades do restante da Bahia, tá? A começar por Ceabra, na Chapada Diamantina, onde nós estamos com o nosso centro de palestras e cursos em Ceabra, na Chapada Diamantina, com Suzane Mendes, é a responsável por todo esse processo de palestras, cursos, etc., do IUP, em Ceabra e todas as cidades da Redondeza. Tá? Depois nós temos também com Dores, em Santa Amaro, e Itaberaba com Solange Queiroz. Então, agora o inicial vai ser em Ceabra, na Chapada Diamantina, com Suzane Mendes. Quem quiser entrar em contato já pode marcar alguma coisa. Agora, fevereiro, que é o mais próximo. Então, repetindo como nós terá o nosso planejamento, nós estaremos em Vitória da Conquista na noite do dia 2 de fevereiro, sábado. Domingo, Governador Valadares, dia 3, domingo, noite do domingo, 3 de fevereiro, Governador Valadares. Noite de segunda, 4 de fevereiro, em Belo Horizonte. Noite de terça, Campinas e São Paulo, dia 5 de fevereiro. Dia 6 de fevereiro, quarta, noite de quarta, em Ponta Grossa, no Paraná. Noite de quinta, ainda não está confirmado, Erechim, já no Rio Grande do Sul. E a partir da noite de sexta, dia 8, já estaremos em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e vamos ficar no Rio Grande do Sul, desde Ponta Grossa no dia 6, né, até o dia 23, até a noite do dia 23. Vamos passar 3 semanas praticamente lá, inteiras, mais até, né? 3 semanas. 3 semanas inteiras. E baseado em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Tá? E em seguida a gente começa o trabalho de volta, passando em várias cidades também, desde Passo Fundo. Aí nós possivelmente estaremos, aí a gente pode mudar.
a volta pode ser alterada a depender das necessidades que aparecerem, ou seja, quem quiser uma mesa redonda, uma palestra, uma conversa, etc., basta entrar em contato comigo, no caso, para que a partir de Passo Fundo, no dia 24 de fevereiro, até o Carnaval, que começa no dia 2, né? Sábado, dia 2 de março, nós podemos fazer essa alteração. O que está previsto por enquanto é Curitiba, inicialmente, depois Sorocaba, logicamente em São Paulo, onde eu vou ver meus netos, obviamente. Depois eu devo passar por Mauá, que é na Grande São Paulo, que eu já tenho combinado um encontro com amigos lá, entre eles Marcelo, lá em Mauá. Depois Niterói, onde eu vou ver parte da minha família. Depois Campos dos Goytacazes, onde vou ver também parte da família. Depois Ipatinga, em Minas Gerais, onde nós vamos combinar um início de cursos, palestras, etc., em Minas Gerais, com a nova coordenação do IUP, dos cursos do IUP em Minas. Depois entramos na Bahia. Na Bahia, então, nós vamos estar em Vitória da Conquista e depois Salvador. Esse é o nosso roteiro a partir de fevereiro, tá? Mês de janeiro todo e primeira semana de fevereiro estamos aqui em Salvador, onde nós vamos então estar fazendo o início dos treinamentos parentais, o primeiro treinamento parental no dia 26 de janeiro já, sábado, 3 horas da tarde, onde nós já vamos começar a trabalhar os 5 temas mais importantes da educação dos nossos filhos. Então nós vamos dar dicas importantíssimas. E quem não estiver em Salvador, quem não puder vir nesse treinamento parental, o treinamento é realmente para os pais dos alunos do nosso colégio, mas quem quiser comparecer, me avise para a gente ver se tem condição em termos de espaço, né? Mas estará aberto. E nós vamos fazer uma tentativa de fazer com que esse primeiro treinamento parental, que já é um treinamento com dicas, nós vamos ver se a gente consegue fazer uma transmissão ao vivo, ou pelo menos nós vamos gravar para colocar no nosso canal do YouTube. Todo mundo sabe qual é o nosso canal, youtube.com/c/Roberto Andersen. Ok? Ok, gente, um forte abraço para todos vocês, né, e até a próxima quarta-feira, quando nós vamos então ter o nosso outro programa ao vivo com a segunda parte dos nossos estudos e talvez alguma evolução do estudo da neurobiologia das doenças mentais, o que vai aparecer a mais. E aguardo vocês, ok? Um forte abraço e até quarta-feira, então, para a nossa próxima live. Até lá!